Shalom, meus amados. Pastor Maurício Bucão Souza, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Meus queridos, e se eu te perguntasse hoje, qual o endereço de Deus? Pois é, a gente vai ver uma mensagem forte aqui nessa palavra, nessa meditação juntos. E eu gostaria da atenção de todos, porque a gente vai ler um versículo aqui, uns versículos em Êxodo. Vejam só. Em Êxodo, capítulo 33, e eu vou ler dos versículos 7 a 11. Vamos ler juntos. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Até aí, a palavra vai dizer que Moisés entrava na tenda e a nuvem, ela vinha, a coluna de nuvem para a tenda. E Moisés falava com Deus como que face a face. E cada um dos povos ficava na entrada da sua própria tenda. E Moisés saía, mas Josué continuava ali, na entrada da tenda. Isso é muito bonito. Qual o endereço de Deus? Vamos ver? Que eu quero mostrar aqui onde Deus mora. Deus, ele tinha a intenção clara de se revelar a seu povo como Pai. Deus queria estar no meio do seu povo, mas ele não tinha um endereço fixo aqui na terra. E aí ele pede para o povo construir tendas. Aquela tenda ali era um endereço provisório de Deus. Por quê? Porque as pessoas ainda não estavam na terra prometida, não estavam onde Deus queria que elas estivessem, não estavam no objetivo delas. Construiu a tenda, Deus descia para mostrar o interesse pelo povo e depois as tendas eram desarmadas. E aí, como é que fica? Onde está Deus? Além de se revelar aos profetas e se revelar aos reis, porque Deus queria estar no meio do seu povo. Então o poder de Deus se manifestava ali na tenda. As pessoas, quando queriam conversar com Deus, elas iam até as tendas. Aguenta esse pensamento, amados. Porque teve um cara aí chamado Davi que teve a brilhante ideia de construir um templo para o Senhor. E o Senhor se agradou disso, mas disse que Davi não poderia montar, armar, construir esse templo para ele, porque suas mãos estavam manchadas de sangue. Davi matou muita gente, Davi foi um guerreiro. E aí ele falou que o filho dele, Salomão, ia construir. Então Davi já começou a juntar as finanças, os dinheiros material para a construção desse templo. E vocês lembram que Deus fala assim, olha, agora eu me alegrei na construção desse templo e eu ouvi sua oração, Salomão, quando o povo que se chama pelo meu nome se virar para mim, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei, eu curarei suas doenças, eu me manifestarei. Vocês já imaginaram que coisa linda? Deus habilitava provisoriamente nas tendas. Agora Deus tinha um endereço na terra. Amados, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, tinha um endereço fixo na terra. Você já imaginou dois hebreus conversando na rua e de repente se encontravam e um dizia, e aí, está indo para onde? E o outro respondia, eu estou indo para a casa de Deus, o CEP de Deus, a rua de Deus, o templo de Deus. E era tão extraordinário que as pessoas sentiam o poder e a presença de Deus naquele local. E entre as tendas e o templo, Deus pediu para construir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela foi construída com madeira de acácia. Podem ver lá na Bíblia. Aí você pergunta, por quê? Vamos estudar o que é madeira de acácia. É muito bom estudar a palavra de Deus. É um cipó bem grosso, gente, enterrado na lama, cheio de nós e espinhos. A madeira de acácia foi pedida para a construção da Arca da Aliança porque representa a gente. Representa nós, seria a sombra do que eu vou dizer a seguir, de onde foi parar o endereço de Deus. Por quê? Porque tem que tirar a gente da lama, assim como tira o cipó da lama. Depois tem que tirar os nós, tratar os nós, você não vai sendo mais duro, você vai sendo transformado com amor. E por último, os espinhos. Vão lixando os espinhos, isso dói muito tirar os espinhos. E aí, amados, aí acontece uma coisa interessante. A madeira de acácia, já lisinha, Deus vai colocar uma camada de ouro fino
em volta, que representa a santidade dele, que nos envolve quando a gente recebe nosso Senhor Jesus Cristo. E a tampa é puro ouro. Essa arca da aliança representa o novo endereço de Deus no futuro, onde dentro terá o maná dos céus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Terão as tábuas da aliança, que representa a lei dentro do nosso coração. Mas vamos voltar ao templo. Depois do templo veio um cara aí do céu, que deixou sua glória lá e no tempo certo habitou aqui entre nós. Aí vocês se lembram que os fariseus, querendo testá-los aqui, que sinais você dará a esse povo? Que sinais você nos dará? E ele fala assim, derrubem esse templo e em 3 dias eu levantarei novamente. E eles não sabiam e diziam, como? Se esse templo foi construído, demorou 46 anos para serem construídos. E eles não sabiam que Jesus estava falando do seu próprio corpo, que seria morto e depois ressuscitado. E o templo do Espírito era ele, que tinha o Espírito de Deus. Mas em um determinado momento, esse rei foi à cruz, morreu por nós, e ele ressuscitou e enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E eu te pergunto de novo, qual o endereço de Deus? Qual o endereço de Deus? Porque, amados, está escrito, sim, e Paulo vai dizer, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Amados, isso é tão forte que 2 versículos antes, a palavra vai dizer que Deus e você se tornaram um só Espírito. O Espírito Santo habita dentro de vós. O endereço de Deus é dentro de vocês. Você sabe disso? Você tem consciência do Cristo ressuscitado? Você tem consciência que o Espírito Santo habita em vós? Quando Deus nos faz uma pergunta, Ele já sabe a resposta. Quando Deus perguntou, Adão, onde você está? Deus já sabia onde ele estava. Quem não sabia onde ele estava era o próprio Adão. Porque Adão pensava que ele estava atrás de uma moita, mas onde ele estava, ou melhor, onde ele não estava, era mais na presença de Deus e precisou se esconder. Então eu te pergunto, sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Se Deus está te perguntando isso, reflita. Porque se você responder agora, sim, claro que eu sou templo, o Espírito de Deus habita em mim, Deus pode perguntar a você, e porque você continua depositando a sua esperança, a sua alegria no externo, quando eu coloquei todo o meu poder, quando eu coloquei toda a alegria, tudo que pode te fazer contente dentro de vós. Sabe, a gente muitas vezes é batizado na outra igreja e a gente coloca a nossa esperança, a gente coloca nossa confiança em santos, né? Em Nossas Senhoras, em estátuas. E daí a gente vai se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, não estou falando de placas religiosas, e aí a gente só muda. A gente só muda a direção, mas continua errado, sem entender nada. A gente começa a colocar nossa confiança em óleo ungido. Eu vou no monte orar porque lá é que está o poder. A mão imposta na minha cabeça e assim por diante. Eu não estou querendo dizer que a gente não pode fazer atos proféticos, que a gente não deve orar, impor as mãos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que todo o poder continua dentro de você. Não está no óleo ungido, não. Pare com isso. O endereço de Deus agora é você. Engraçado que no Antigo Testamento as pessoas, e quando a gente estuda, a gente vai ver o poder que tem as pessoas indo às tendas, as pessoas indo ao templo. E agora que a gente tem o maior poder de todos eles, a gente fica dependendo do externo. Deixa eu te falar uma coisa e anote isso aí. Não há poder maior, não há alegria maior do que a que já está dentro de você. Segura essa palavra aí. Deus habita em você, amados. Não esqueça disso. Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia de entendimento. E se eu posso orar por você, é assim, ó. Deus, encha-o com teu Espírito Santo e dê entendimento do que ele tem dentro dele, o seu endereço. Shalom, até o próximo vídeo.